Olá, sejam bem-vindos ao nosso workshop Treinamento Eficiente, otimizando os resultados para o emagrecimento. Meu nome é professor Santiago Paes. Eu sou o professor Renato Bianchini e eu sou o professor Vitor Mendonça. É um prazer estar aqui em mais um workshop gratuito que a gente está aqui com vocês compartilhando esse conhecimento. A gente gosta muito disso, né? Isso, e lembre-se que esse workshop é 100% interativo. Então a gente quer ouvir de vocês o que vocês estão achando das aulas, o que pode completar esse conteúdo que a gente está passando para vocês e as dúvidas também. Então comente, curta, compartilhe com seus amigos e profissionais e fique à vontade aí de estar fazendo essa interação com a gente. Sítios hoje é marca forte, né, de profissionais aí empenhados com a qualidade de serviço que prestam. Passando aqui para agradecer a Sítios Consultoria por todo o material científico e didático postado diariamente na página de vocês. Eu queria deixar aqui um breve relato em relação ao trabalho que o pessoal da Sítios vem desenvolvendo. Eu acredito que é uma ferramenta hoje de utilidade pública. Como eu sempre digo, o conhecimento científico é a arma de qualquer profissional e nesse ponto a Sítios vem se destacando ao prover aos diversos profissionais conhecimento científico com bases intelectuais fortes. E o que eu mais gosto da Sítios é que eles conseguem popularizar as pesquisas e o conhecimento acadêmico de uma forma muito simples, de fácil acesso e didática, que são através das postagens no Instagram e Facebook. E a Sítios trouxe uma proposta muito legal, que é desmistificar e simplificar a ciência. Então o Renato, o Santiago e o Vitor, eles têm um volume de leitura muito grande. Bom, gente, então vamos começar a nossa primeira aula do workshop Treinamento Eficiente, tá? Antes de mais nada, eu quero pedir para vocês extrema atenção, tá? Provavelmente vocês estão aí cheios de abas abertas, aí com redes sociais, Facebook, Instagram aberto, celular aí ligado, pronto para chegar uma notificação. Então, eu quero que vocês se desfaçam de todas essas distrações, só para a gente poder focar bastante aqui na nossa aula, no nosso workshop. Para você interagir com a gente, já ir deixando seus comentários, para a gente ir conversando e vocês aproveitarem o máximo desse conteúdo que a gente tem para oferecer para vocês, tá bom? Então a primeira coisa que eu faço para vocês é essa pergunta: o que melhoraria na sua vida se você pudesse fazer os seus alunos emagrecerem 3 kg de gordura corporal em um mês apenas com exercícios físicos? E essa é uma pergunta que a gente faz, que vai ser basicamente isso que a gente vai tentar mostrar nas próximas aulas, tá? Então assim, pense para vocês agora, se vocês tivessem um aluno que você tem aí hoje, que você treina ele, se você pudesse dar esse resultado para ele, o que seria da sua vida, né? O que melhoraria na sua carreira, tá? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. E antes de tudo, vamos ter mais calma, né? Eu quero dar uns exemplos disso que a gente está falando, para não dizer que a gente está vendendo uma mentira, que a gente está só querendo polemizar, né? E tal. Então preste atenção nesses exemplos que eu vou dar para vocês de estudos científicos, tá? A gente não vai se pegar a metodologia ainda, tá? Isso vai ser uma outra parte do nosso workshop, mas veja alguns exemplos de protocolos de exercício que dão os resultados mesmo sem modificar a alimentação. Tem esse estudo aí de 2017 que mostrou que um protocolo de treinamento foi suficiente para gerar menos 3 kg em 15 semanas de treinamento, tá? Menos 3 kg de gordura, tá? Enquanto eles ainda aumentaram 1 kg de massa muscular. Isso é muito importante. Tem esse outro estudo também que mostra que um outro tipo de protocolo totalmente diferente desse primeiro estudo, que o pessoal conseguiu emagrecer 9,5 quilos depois de 24 semanas. Então esses são os dois exemplos assim já claros que mostram que mesmo sem modificar os hábitos alimentares é possível de se emagrecer sim, tá? E aqui tem um outro estudo que a gente mostra a mesma coisa. Por exemplo, mostrou que só o exercício físico, tá? Então assim, não se apeguem no protocolo, vocês vão entender toda essa questão do protocolo mais tarde. Mas só o exercício físico foi capaz de fazerem as pessoas emagrecerem meio quilo de gordura corporal por semana, tá? E aí, aqui que a gente deixa, é lógico que se essas pessoas estivessem fazendo uma alimentação balanceada junto, elas teriam muito mais resultado. E foi isso que esse estudo mostrou, porque as pessoas que fizeram uma alimentação adequada emagreceram 1,1 quilos por semana, tá? Então, a gente não está dizendo que você não tem que fazer uma alimentação boa, a gente só está mostrando que mesmo se você só modificar o exercício físico do seu aluno, é capaz de gerar resultado. Para você não ser obrigado a ficar refém de outras áreas, como a nutrição nesse caso, para gerar resultado para o seu aluno. Você é capaz de gerar resultado. É lógico que o trabalho com outros profissionais vai ajudar a otimizar esse resultado, mas aqui a gente vai ensinar para vocês
como você pode ir dentro da sua área, que é o exercício físico, né? Você que é personal trainer, como que você consegue modificar as variáveis e tudo mais para estabelecer um bom protocolo para o seu aluno ter mais resultado. Antes de mais nada, né, eu queria contar para vocês mais ou menos como é que foi a minha história, né? Que eu acho que assim, é uma história que eu compartilho, muitos profissionais de educação física compartilham dessa história. Que é basicamente assim, eu estava no ensino médio e estava naquela dúvida, né? O que eu vou fazer da minha vida? E foi aí que eu estava querendo muito fazer educação física, né? Eu tinha essa ideia que eu queria fazer educação física, que eu queria entender mais sobre exercício físico, que eu queria saber prescrever exercício físico para outras pessoas, para ajudar outras pessoas. Então eu tive essa ideia inicial de fazer educação física. Só que o que eu enfrentei foi uma grande reprovação da maioria das pessoas que eu falava isso, né? Então eu era aquele aluno de terceiro ano que quando eu falava todo empolgado que queria fazer educação física, eu ouvia assim, pô, você tem certeza que você quer fazer isso, né? Eu perdi a conta de até amigos meus, né, grandes amigos meus, que tentavam me influenciar para eu não fazer educação física por achar que não é uma área estável, que não é uma área que gera renda suficiente para mim e tudo mais, né? Eu acho que assim, muitos profissionais de educação física já enfrentaram isso. E por que eu estou contando isso, né? Porque eu lembro exatamente o dia que eu decidi que eu ia fazer educação física, tá? E eu vou mostrar por que isso tem tudo a ver com esse workshop que a gente está fazendo. Eu lembro que foi um dia que eu estava conversando com um professor meu e ele me disse uma frase que para mim foi chave, que é o seguinte: independente da área que você atue, se você gosta muito do que você faz, você vai fazer bem feito e você vai ter muito sucesso nessa profissão. E foi aí que eu decidi. Aquele foi o momento chave da minha vida que eu falei assim, é isso que eu quero fazer para minha vida. Porque eu quero ser um bom profissional, eu quero ajudar as pessoas, eu quero dar mais resultado para outras pessoas e eu quero ajudar um máximo de pessoas possível enquanto eu for um profissional, né? E eu percebi que depois que eu virei esse profissional, né, depois de formado, né, eu criei a CITES, a gente vai contar um pouco como é que foi isso, eu comecei a ter reconhecimento, né? E foi justamente aquela frase que ele me falou, né, que quando você faz o que você gosta, o que você ama, você aprende a fazer direito, você acaba gerando mais resultado e é bem sucedido, aquilo já é realidade para mim, né? Hoje em dia eu já vivo isso, né? Eu já sou mais reconhecido na minha área, né? Muito mais do que na época que eu estava tentando tomar essa decisão. E por que isso tem tudo a ver com esse workshop? Porque o nosso objetivo é ajudar mais pessoas, tá? Esse workshop foi feito para a gente ajudar mais pessoas. Em que sentido que a gente diz isso? Nós aqui na CITES, né? Eu, o Santiago e o Vitor, nós atendendo alunos assim como personal trainer, a gente tem ali um número que a gente consegue atender, certo? Vocês conseguem imaginar isso. E a gente pensa o seguinte, se a gente está conseguindo ter resultado com esses alunos e eles estão saindo satisfeitos, a gente está conseguindo mudar o mundo de certa forma, imagina se a gente conseguisse passar isso para outros profissionais também, para que eles também tenham resultado com os alunos dele. Olha a quantidade de gente que a gente vai estar atingindo assim. É muito maior do que se a gente estivesse somente ali na prática atendendo nossos próprios alunos, né? A gente consegue atender um número muito maior de pessoas e isso é muito importante pra gente. É por isso que a gente está aqui hoje, tá? E eu queria questionar você, por que você está aqui hoje no nosso workshop? Você também quer fazer a diferença? Né? Porque a gente quer que quem esteja participando desse workshop também esteja nessa vontade de fazer algo diferente, de tomar iniciativas profissionais que vão fazer a diferença, tá? Como é que vai ser esse nosso workshop, tá? Ele começa na segunda-feira, né? Essa aula 1 vai ser liberada agora, né? Segunda-feira, vocês estão assistindo. Depois a nossa aula 2 vai ser liberada na quarta-feira, dia 27 de setembro. E a nossa aula 3 vai ser liberada no dia 29 de setembro, tá? O último dia que vocês vão poder ver esse workshop completo é no dia 1º de outubro, que é no domingo. Então, assim, depois de domingo, tá? No dia 2, todo esse workshop que vocês estão assistindo vai sair do ar. Porém, a gente vai ter uma aula 4 no dia 2 de outubro, que é uma aula surpresa. A gente ainda não vai falar nada sobre ela agora. Ao longo do workshop a gente vai conversando melhor sobre ela, tá? E além disso, na quarta-feira, no dia 4 de outubro, nós vamos ter um webinar, onde a gente vai responder algumas perguntas, discutir como é que foi essa semana de workshop, quais foram os pontos altos ali das nossas discussões e tudo mais, para fazer ali uma interação direta ali em tempo real com vocês, tá? E a primeira coisa que eu vou sugerir para vocês, digam aí de onde vocês são, o que vocês querem aprender nesse workshop, quais são as intenções de vocês de estarem aqui participando, conversando com a gente, assistindo nossas aulas. Isso é muito legal porque todos os workshops que a gente faz online, a gente tem essa interação
Isso fica muito rico no final, são vários especialistas de várias áreas conversando junto e isso enriquece muito aqui no nosso workshop. Compartilhe com os seus amigos também, tá? É muito legal estar com esse conhecimento sendo compartilhado, porque mais pessoas vão ter acesso a ele, são mais pessoas que vão ser ajudadas e no final, naquela hierarquia, naquela cadeia que a gente falou de ajuda, né? A gente vai conseguir ajudar muito mais pessoas no final das contas. Então, para a gente começar agora a discussão de conteúdo, eu vou chamar o professor Vitor para assumir aqui a nossa aula e aí ele vai começar a explicar mais aí sobre a questão de exercício físico, emagrecimento e tudo mais. Então, o que a mídia está nos dizendo sobre exercício físico e emagrecimento, né? A gente tem aqui vários sites que eles estavam falando sobre exercício físico e emagrecimento. A gente tem, ó, sozinho exercício não emagrece, atividade física emagrece, estudo defende que exercícios não ajudam a emagrecer, exercícios não emagrecem. Conclusão científica, exercício não emagrece. Mas será que é isso mesmo? É isso que o papel do exercício então não é emagrecer, a gente não consegue emagrecer através do exercício? A gente vai ver isso tudo aqui no nosso workshop, se isso é verdade ou não. Eu posso até falar para vocês que por um tempo eu até acreditei nisso, né? Até lendo muito sobre essas coisas vinda da mídia como um todo, eu acreditei nisso. Vou confessar para vocês no tempo da faculdade. Só que aí, indo mais a fundo nos estudos, eu descobri que não é bem assim, tá? E será que hoje a gente está no caminho certo? Será que a gente está no caminho certo para a gente diminuir a obesidade? Será que isso vai acontecer? E a gente vê aqui esse infográfico é muito interessante da evolução da obesidade no mundo. A gente começou aqui em 1975 e a gente vai vendo a evolução até 2014, tá? E vocês podem ver que no começo poucos países tinham um grau muito elevado de obesidade, muitos países com menos de 2% da população era obesa, tá? E a gente chega no final numa quantidade imensa de obesidade, com níveis de 25% até mais que 30% de obesidade no mundo. Então hoje eu posso afirmar com vocês que a gente não está no caminho certo, com certeza a gente não está no caminho certo, tem alguma coisa que a gente vai ter que modificar, tá? E só no Brasil a gente vê um aumento também de 2006 até 2016, nos dados do Vigitel, um aumento do sobrepeso e também da obesidade, tá? Então a gente vê que o excesso da obesidade é muito grande. A gente pode ver também o excesso da obesidade nas crianças, tá? Isso é muito importante, porque a gente vê que crianças obesas, na hora que ela chegar no momento adulto, ela vai ter uma dificuldade muito maior de emagrecer, tá? E com certeza vai ter uma saúde também pior. E a gente tem aqui também um estudo publicado pelo Santiago, exatamente falando sobre o papel do exercício no emagrecimento em crianças. E esse estudo aqui é muito interessante, fazendo a projeção da obesidade de 2005, tá? O ano que esse estudo foi publicado, até 2030. E essa projeção com certeza não é boa, né? A gente vê que a obesidade ela vai simplesmente duplicar, tá? De 2005 até 2030. Então é algo que a gente demorou anos para aumentar essa obesidade, que já é muito ruim. A gente tem uma projeção que isso vai duplicar, então com certeza a gente não está no caminho certo. Alguma coisa a gente tem que modificar, seja ela no exercício físico, na alimentação ou obviamente integrando os dois, tá certo? E aí quando a gente fala de obesidade, será que é só uma questão de gordura corporal? É só estética? Ah não, pô, vocês estão aqui falando de obesidade por causa toda aquela questão estética que tem que ser ali fitness e tal, será que é só isso? E a gente vê que a obesidade está intercalada com vários outros, tá? Vários outros problemas, doenças crônicas, a gente vê aqui desde doenças metabólicas, cardiovascular, tipos de câncer, tá? Distúrbios psicológicos, sistema respiratório, tudo isso está interligado à obesidade, então não é só uma questão estética, tá? São vários problemas que vão estar vindo junto com a obesidade, é isso que a gente quer combater aqui. E o que você tem a ver com isso, né? Será que o profissional de educação física ele tem um papel importante nisso? E esse estudo fala muito bem isso, acho que a gente não precisa nem discutir o estudo aqui, né? Só o título dele já é matador, né? Que é falta de exercício é a maior causa das doenças crônicas, né? A gente estava até discutindo aqui um pouco antes da hora de fazer esse workshop, exatamente a alimentação tem o papel importante dela, só que vai ter alguns detalhes metabólicos no nosso corpo que a alimentação não vai conseguir atingir, que ela só será atingida com o exercício, né? Então exatamente o exercício tem um papel muito importante na obesidade e na saúde como um todo, e principalmente nas doenças crônicas. Isso daqui que é muito legal, então 100 pessoas que hoje tentam emagrecer, só 20 delas vão conseguir ter sucesso, tá? Então de 100 pessoas, apenas 20 conseguem emagrecer.
E será que elas mantêm esse emagrecimento ao longo dos anos? Então, um ano depois, o que a gente vê é que só 4 pessoas vão manter esse peso perdido. Então, de 100 pessoas que a gente tinha lá no início, só 4 estão mantendo o peso perdido. Então, apenas 4 pessoas vão aderir a um programa de emagrecimento bem sucedido, né? Então, a gente vê assim, pode ser um papel da pessoa não aderir àquilo, ter dificuldade, ou, obviamente, o que a gente está passando para essas pessoas, elas não estão fazendo da maneira certa, elas não estão emagrecendo da maneira certa, a gente tem que modificar essa forma como as pessoas tentam emagrecer. E exatamente isso, agora o Santiago vai falar um pouco o porquê que isso está acontecendo, né? Se os estudos estão chegando até as pessoas, se são os estudos certos, se não são, e o professor Santiago vai falar sobre isso. O número de publicações com as palavras-chave weight loss, que em inglês significa perda de peso, no PubMed, que é uma das bases de dados mais relevantes da área de saúde no mundo, aumentou vertiginosamente ao longo de 1975 até 2015. Ou seja, em 40 anos nós tivemos 7 mil estudos falando sobre esse tema. E aí a gente pensa assim, bom, se nós temos muita informação, se a gente tem uma gama de informações, como é que a gente explicaria que o índice de indivíduos acima do peso ideal nos Estados Unidos está em 68,5%, quase 70% da população dos Estados Unidos está acima do peso ideal. Muitas pessoas justificam que a gama de conhecimento estaria relacionado à redução desse índice de sobrepeso e obesidade. Mas por que isso deve estar acontecendo? Será que está faltando informação? Será que não está acontecendo uma aplicabilidade das ferramentas de redução do peso corporal? E aí, a partir daí, a gente começa a pensar por que o exercício físico é tão importante nesse sentido. Mas enquanto isso, o que acontece na mídia? A mídia vai falando que a atividade física emagrece. A ciência finalmente responde, né? A gente vê, por exemplo, exercícios não são suficientes para perder peso, diz estudo. Será que isso, de certa forma, essas informações que chegam na massa, que chegam na população como um todo, tem alguma relevância científica? E isso a gente traz a informação de que existe uma classificação em termos de conteúdo científico que determina o quão relevante ou quão importante, quão embasado, quão significante é aquela informação em termos científicos. A gente está falando de acordo com um quadro que avalia isso. Esse quadro tem relação com a classificação da evidência científica e da relevância científica. A gente sabe que o mais alto grau de recomendação científica é o nível A, onde nós temos uma divisão entre um A e um B. E o que significaria isso? A gente está falando de estudos relacionados à revisão sistemática de ensaios clínicos controlados e randomizados. E também, em se tratando de um B, ensaio clínico controlado randomizado com um intervalo de confiança estreito. Ou seja, essas informações, esses estudos, esses papers são considerados mais alto nível de evidência científica de um determinado conteúdo. Sendo assim, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber que existem outros níveis de evidência que não são tão bem considerados do ponto de vista científico, como, por exemplo, o grau de recomendação D, considerado o nível de evidência 5. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o nível de evidência 5 se faz relevante por conta da opinião de especialistas desprovida de avaliação crítica ou embasada em matérias básicas, como, por exemplo, também estudos com animais ou estudos fisiológicos. Isso quer dizer que essa opinião de especialistas, do ponto de vista científico, não tem tanta relevância, uma significância, uma relevância científica para estar justificando de fato que um determinado fenômeno é necessariamente capaz de explicar algum evento. Então, a partir dessa justificativa, a gente tem que entender que existe uma classificação de diversos níveis de evidência. E outra, não quer dizer que um estudo foi publicado em um determinado artigo ou um determinado jornal, e um estudo só realmente está falando que se um determinado tipo de protocolo melhorou, por exemplo, a redução do peso corporal, não quer dizer que de fato aquilo é o mais importante ou que é o mais aplicado para isso. Existem diversos aspectos metodológicos, diversos componentes que justificariam a relevância.
Então, em se tratando, por exemplo, daquelas notícias, né, as notícias que grande parte da população vê, né, grande parte da população tem acesso, a gente tem que tomar cuidado, porque essas são consideradas os níveis mais baixos de evidência científica e a gente não pode prezar somente por esse tipo de informação. E aí a gente pergunta assim, tá, se as pessoas estão ganhando peso, né, se a gente tem grande parte da população mundial acima do peso ideal, o que é um dos mais importantes fatores de riscos para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, doenças cardiometabólicas, a gente tem que pensar qual seria o principal ou os principais fatores de risco associados a isso. E aí vem a pergunta, será que é culpa do sedentarismo? E aí então a gente vem fazendo um racional. Por mais que ao longo dos anos as pessoas estão aumentando o nível de atividade física, estão praticando mais atividade física, por que então a gente ainda tem essa incidência aumentada de pessoas acima do peso ideal? Será que é realmente culpa do sedentarismo? Mas para responder isso, a gente tem que entender que existe uma interação de diversos fatores e a CITES faz isso. A CITES tenta unir a ciência, a prática e também a simplicidade da informação. Isso que nos move, isso é o que faz a gente trabalhar em prol da melhora da informação, né? A melhora da tradução da ciência e que possa chegar em mais pessoas de uma maneira simples e de fácil aplicabilidade. Então, é importante que nós consigamos unir essas três vertentes para estar, de fato, melhorando a intervenção dos profissionais que estão ligados a essa área. E aí eu pergunto para vocês, será que o trabalho interdisciplinar vale a pena? Será que utilizar mais profissionais, né, ter uma equipe interdisciplinar de vários profissionais de saúde para estar atuando na melhora desse estado nutricional, na melhora desse estado metabólico, na redução do peso corporal, na redução dos efeitos deletérios da obesidade, sobrepeso, será que vale? Com certeza vale. Com certeza vale, porque um profissional vai completando e ajudando no diagnóstico, na intervenção, nas estratégias mais eficazes para o controle de peso. Isso é muito importante, mas não quer dizer que um só vai ser mais importante para isso. No entanto, existem sim estratégias que vão melhorar muito esse perfil. Como, por exemplo, a gente pode pensar assim, qual seria então a melhor intervenção para garantir o sucesso do tratamento em se tratando de perda de peso? É o que a gente publicou nesse paper do International Journal of Endocrinology and Metabolic Disorders e a gente fala quais são os principais aspectos envolvidos na melhora desse componente metabólico. E o exercício físico tem um caráter importantíssimo para isso. O exercício físico é um gatilho metabólico muito importante para que você melhore o seu corpo, né, para melhore a utilização dos substratos de reserva de energia ao longo da vida toda. Então, aí está uma das justificativas para a gente pensar em como o exercício por si só vai melhorar todo o funcionamento do corpo da pessoa que pratica regularmente. Mas você precisa apostar no seu trabalho antes de tudo. Você precisa entender o quanto você, profissional de educação física, é importante para traçar as melhores estratégias, para pensar em qual seria o melhor exercício, em qual a melhor forma de atingir esses resultados com o seu aluno, com o seu cliente, com o seu paciente, independente se for uma academia, no hospital, em qualquer lugar. Aposte sempre no seu trabalho. No entanto, não esqueça do embasamento científico. E é muito comum em pessoas com maior peso que começam a estar realizando exercício físico ter o quê? Problema articular. Muitas vezes essa sobrecarga adicional do peso faz com que haja um aumento do estresse articular e isso faz com que a pessoa pare de realizar exercício. Isso é um dos principais agentes que reduz a aderência à prática de exercício físico. Essa também é uma das justificativas que se fazem para estar dizendo que o exercício físico por si só não é capaz de melhorar o metabolismo de uma pessoa, visto que uma pessoa que pratica um exercício físico sem
o acompanhamento de um personal trainer, de um profissional de educação física capacitado, não tem essas limitações, a identificação dessas limitações consolidadas. Isso é o que a gente fala nesse artigo que nós publicamos nesse paper aqui. E será que é possível ter resultados mesmo sem modificar a alimentação? A gente sabe que sim, né? A alimentação é importante, mas se a gente só trabalhar com exercício, só pensar no exercício como um todo, será que é possível? E aí, essa é o tema da nossa próxima aula. A gente vai estar respondendo isso, a gente vai estar mostrando diversos estudos que mostraram que sim, é possível isso acontecer. No entanto, a gente precisa entender quais são os mecanismos e qual é a melhor forma de aplicar isso na prática. Então, antes da gente encerrar essa nossa primeira aula, gostaria que vocês deixassem a opinião nos comentários. É muito importante que vocês façam perguntas para a gente, que vocês interajam, que vocês tragam para a gente a visão que vocês estão tendo aí do que vocês estão achando desse workshop, para a gente estar melhorando, para a gente fazer esse workshop mais integrado e que mais pessoas sejam atingidas com essa informação. Beleza? Então, só lembrando, a nossa segunda aula vai ao ar na quarta-feira, dia 27 de setembro. Agora nós gostaríamos de saber o que você aprendeu hoje, o que ficou claro para vocês, qual foi a mensagem que vocês absorveram dessa aula, o que vocês acharam que não ficou tão claro. Não deixe de comentar, você é peça fundamental nesse processo. Nós gostaríamos muito de melhorar esse workshop, a forma com que a gente passa um conteúdo para vocês, e isso depende do quanto vocês estão integrados com isso, como vocês estão inteirados e, de fato, se vocês estão entendendo a mensagem que a gente está passando. E aí, gostaria de encerrar com a pergunta: o que foi diferenciado para você nesse workshop? Não deixe de comentar, é de suma importância a gente saber a sua opinião. Então a gente se encontra na nossa próxima aula, na quarta-feira. Então fica aqui um grande abraço e até lá. Valeu!